Bom dia. Eu sou Cláudia Krieger, eu sou Head de Investimentos Varejo no Santander. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com todo o público que nos ouve e que nos assiste pela web. E eu estou aqui com um time de especialistas que é especializado em comportamento para a gente debater a geração Y e como a geração Y se comporta com dinheiro e os reflexos disso para a indústria de investimento. Então, me deixe apresentar as pessoas. Aqui à minha direita, o Dario Caldas, que é do Observatório de Sinais, Escritório de Inteligência Estratégica e Estudo de Mercado, que também estuda tendências de comportamento e consumo. Bruno Azevedo, formado em marketing, e está à frente do Na Rua, uma consultoria que roda o Brasil e o mundo para investigar comportamentos e valores dos consumidores. E a Aninha Baraldi, Head de Customer Experience na Verius, que oferece uma solução de investimento gerenciada por um robô, o Wesley. Vamos abrir com a rápida apresentação de Bruno, seguido pelo Dario e depois da Aninha. Ao final, abriremos o debate para perguntas. Quem assiste online pode encaminhar perguntas pelo sistema e eu vou conseguir lê-las aqui. Para quem assiste presencialmente, pedimos a gentileza de usar o microfone para que as pessoas que estejam na web consigam escutar as suas perguntas. Vamos, Bruno. Podemos começar? Podemos. Tudo bem? O meu trabalho e o trabalho do Dario é entender um pouco a realidade que está, né, as coisas novas, os novos valores, a realidade e trazer para dentro das empresas, principalmente, né, Dario? E essa discussão sobre millennials, sobre geração Y e as novas gerações é uma discussão urgente, porque a gente já levou essa apresentação há 7 anos atrás para a Nestlé, para empresas que precisam entender esse comportamento e fazer com que esse comportamento ilumine a forma como as marcas lidam com o público, né, delas. Então, quando a gente está falando agora de millennials, a gente tem que lembrar que está chegando para o mercado de trabalho também a nova geração, que é a geração Z, que pega tudo isso que a gente vai falar agora e impulsiona ainda mais. Então, é muito importante esse papo, assim. E aí, eu só queria abrir antes dos meus colegas, porque tem uma coisa bacana que eu acho que aconteceu no mundo, que é uma troca de perspectiva, assim. Então, a gente estava acostumado com uma linearidade das coisas, né? Aqui o Mário, ó, a gente vai reto. O Mário vai indo, e aí chega um ponto em que ele tem que chegar lá no final e matar um chefão, né? Porque a gente tinha essa concepção de mundo analógico, de coisas que vinham sempre para uma direção, as coisas eram certas, então existia um caminho para o sucesso. Você, meu filho, vai fazer um concurso para o Banco do Brasil e vai fazer carreira. Isso tudo tem a ver com o jeito como a gente pensava o mundo, linear, ó, reto, né? E foi isso que, na minha infância, eu sou o comecinho dessa geração, e na minha infância era isso também, esse jogo de videogame, as coisas com uma ordem, né, organizadinha. E, de repente, a gente está falando de uma geração que nasceu com a conexão nas mãos e essa linearidade não faz mais sentido. A gente está falando de uma geração que tem várias possibilidades e olha o mundo de um jeito diferente, que não tem a ver com esse caminho que a gente estava acostumado, que o mundo estava acostumado. Para fazer um comparativo bobo, a gente apresentou o Mario, que todo mundo conhece, todo mundo deve ter jogado, que você tem um grande objetivo no final, que é chegar e matar o chefão, e agora a gente tem o jogo da vez, o Minecraft, por exemplo, que não tem nem objetivo. Você vive ali dentro, e você constrói, você decide qual caminho você quer seguir. Então, eu acho que é uma analogia muito legal para a gente falar dessa mudança de mundo, né? Porque as gerações, simplesmente, elas expõem
os valores em relação a essas mudanças todas que aconteceram. Então, a gente está falando dessas grandes mudanças de trabalho, de tecnologia, de tudo que fizeram com que o mundo ficasse mais 360 do que a gente estava acostumado, né? Isso tudo também traz vários desafios, porque linear, você tem uma receita para o sucesso, você tem uma receita, né, um caminho a ser seguido, e agora você tem vários caminhos, você tem várias perspectivas, e essa é a grande diferença. Então, eu sei que a gente vai contextualizar as grandes características da geração, mas eu queria começar com isso para a gente entender de onde vem tudo isso, né? E tem uma coisa legal que eu quero apresentar bem rapidinho aqui quem é o jovem. Se a gente fosse bater, eu brinco que o meu trabalho é meio que bater as pessoas no liquidificador e tirar o mínimo múltiplo comum, né, e fazer uma segmentação. Então, vamos falar aqui do Marcelo. Ele é um jovem da geração Y. Né? Vamos pensar que ele nasceu entre os anos 80 e anos 90, então era no auge da comunicação de massa. Eu assisti Xuxa quando eu era pequeno, os Trapalhões, Michael Jackson, tudo isso, essa coisa da massa, de todo mundo estar fazendo a mesma coisa, né? Você liga a televisão no mesmo canal. Isso foi esse momento dos anos 80, anos 90. Então, ele nasceu em 93, esse nosso personagem, ele está com 24 anos hoje. Então, ele praticamente também já tem um pezinho ali na geração Z, que a gente vai apresentar. Mas tem uma coisa legal que ele nasceu nesse momento de transformação, na transformação do mundo analógico para o mundo digital, e isso mudou, isso fez fez com que o mindset dele fosse realmente diferente do que o mundo estava acostumado até o momento, né? Ele foi apresentado ao computador ainda pequeno, quer dizer, ele usou ainda o papel almaço para fazer trabalho de escola, né? E, de repente, a gente parou de usar o papel almaço para ter que aprender a usar o computador, né? E, com tudo isso, veio essas mudanças, vieram essas mudanças do mundo analógico para o mundo digital, que ele se acostumou, ele não nasceu com isso pronto. Isso é importante, porque a próxima geração já nasceu zapeando, já nasceu, né? Então, com tablet. Então, isso é importante dizer. Ele cresceu em um ambiente economicamente favorável. Isso é muito importante para vocês entenderem por que a geração, por que a gente sonha tanto, ou por que a gente, de repente, tem essa veia empreendedora. Nós todos, né? Desculpa. É que o Dario, eu tenho que falar, ele está sem o microfone, ele olhou para mim e disse, nós fomos excluídos. Mas nós não somos essa geração, de fato. Então, vocês têm que pensar que esse jovem geração Y, principalmente na formação dele como adolescente e como adulto, ele pegou um boom de Brasil e de mundo mesmo, um olhar muito positivo das coisas, e isso fez com que ele ficasse um jovem sonhador, isso fez com que ele aprendesse a olhar o mundo de um jeito positivo, ter segurança para empreender, né? Claro que a gente vive momentos difíceis, diferentes, a gente vai falar disso também, mas é daí que vem um certo otimismo dessa geração, né? Então, é importante só contextualizar isso. Na contramão dessa linearidade, ele já não pensa mais no concurso para o Banco do Brasil, ele já pensa que ele não quer passar o tempo todo numa empresa só. Isso é um grande desafio para as empresas, porque como lidar com esse jovem que não pensa a carreira, né? Como pensar nesse jovem que, claro, tem uma trajetória, mas que essa trajetória ela não é tão previsível, e que ele não pensa que ele vai entrar e se aposentar. Aliás, ninguém, né, a gente nem pensa que vai se aposentar mais também, com essa história toda. Então, como motivar esse funcionário, ou esse jovem, a partir de novos valores, né? Então, o pai do Dario, o pai do Marcelo, pensou que ele fosse fazer faculdade, que ele fosse fazer concurso, ficou enchendo o saco dele para ele entrar numa coisa estável, entrar numa coisa do governo. Mas não, ele quer pensar num outro modelo. Ele está trabalhando hoje numa startup. Então, isso foram mudanças que esse jovem da geração Y apresentou, né? E aí ele foi influenciado por valores de cooperação, valores mais horizontais. Ele está acostumado com um esquema de trabalho menos vertical, como sempre foi, agora para um esquema mais horizontal, em que todo mundo participa e
e colabora com a gestão das coisas. Então, só para trazer esse primeiro contexto, porque depois a gente vai falar mais sobre isso, o mundo mudou e esse jovem foi se adaptando a isso nesse momento de transição. Só que ele tem um irmão mais novo. O irmão mais novo já é a próxima geração, que é a geração Z. E esse irmão mais novo, ele nasceu a partir dos anos 2000, né? Ele hoje está com 15 anos e ele está cursando o ensino médio ainda, mas ele vai entrar no mercado de trabalho a partir do ano que vem. Então, é muito importante ficar pensando nele, né? E ele sim é nativo. Enquanto eu peguei a transição, esse cara nasceu com a tecnologia dentro de casa, na mão dele. Então, ele é um cara que ele ensina os pais a usarem essa tecnologia, ele promove as mudanças. A gente, quando entra na casa das pessoas para fazer as abordagens, entender como o mundo está se transformando, entender valores, a gente vê que esse cara é o cara que trouxe Netflix para dentro de casa por conta do videogame, que já estava conectado à internet. Então, ele é o grande transformador. Assim. Isso é uma coisa importante para falar. Mas, principalmente, vou pular aqui para a gente chegar rápido no que interessa, que ele experimentou essa estrutura familiar mais horizontal. Então, a mãe sempre trabalhou, o pai está meio ausente. Então, ele já é mais acostumado com esse conceito de diversidade, com o conceito de que as pessoas são iguais. Isso é uma coisa importante dessa geração que está chegando aí. E ele é muito protagonista, porque ele aprendeu inglês sozinho, jogando videogame, ou ele aprendeu inglês sozinho vendo filmes do YouTube. Para a Ambev, eu fui fazer a gente entra na casa das pessoas, passa o dia com elas, né, para poder entender valores que vão influenciar as marcas. E esses dias eu estava no Recife, conversando com uma família muito classe média baixa. De repente, a mãe vira para mim e fala assim: meu filho está começando a falar japonês comigo, eu não sei o que ele está falando. Porque ele está vendo filmes no YouTube, ele está vendo animes e ele está aprendendo coisas. Então, essa é uma geração que aprende muito sozinha, né? Então, esse protagonismo é uma coisa interessante. Só que aí, diferente da geração anterior, é uma geração em que a crise bateu muito forte. Assim, bateu na época que o cara da geração Y, quando ele escolheu fazer faculdade, num Brasil muito pulsante. Agora, esse menino aqui, ele está tendo que escolher com a pressão da mãe para ele fazer dinheiro. Então, um cara mais pragmático, a gente vai ver depois, que isso é importante também. No fundo, o que a gente está falando enquanto o irmão dele aproveitou o dólar barato, foi para as férias no exterior, foi para a Disney, começou a cursar uma faculdade escolhendo mais pela convicção da carreira do que pela obrigação de ganhar dinheiro, as muitas possibilidades de escolhas, menos pressão sobre os gastos. Aí a gente tem a geração Z agora que está se desenvolvendo bem nessa parte de crise, nesse momento de crise, em que o pai ficou desempregado, que a casa teve que cortar a despesa, agora ele ajuda na limpeza, o irmão dele nunca ajudou. Então, isso tudo está fazendo com que essas duas gerações sejam complementares, mas sejam diferentes em alguns aspectos, mas, em conjunto, elas carregam esse papel de transformadores, né? De pegar um mundo que era separado, que era analógico, e agora é uma coisa mais integrada, mais digital. As duas têm esse perfil. Então, só para terminar, num contexto bem simplista, assim, a gente tem o irmão, que é o Y, que é o cara que a gente vai conversar hoje sobre ele. A gente fala YOLO, né? Que o mindset é you only live once, né? Então, quer dizer, vou aproveitar a vida, eu vou viver grandes experiências, eu vou contar grandes histórias. E aí você tem o irmão dele que nasce num contexto de VUCA, que a gente chama, que é um contexto de volatilidade, de incerteza, um mundo muito complexo e ambíguo. Assim. Então, você tem a corrente liberal de coisas que estão acontecendo, da marcha das mulheres. Você tem tanta coisa positiva, e, de repente, você tem um Trump da vida, de repente, você tem os fundamentalistas lá. Né? Você tem um mundo muito ambíguo e que isso influencia também a forma como ele tem de olhar o mundo. Então, é só isso que eu queria trazer para poder mostrar que a gente hoje vai falar de uma geração, que é a geração Y, que tem uma próxima geração que já está entrando no mercado de trabalho, que a gente tem que ficar atento, que ela pega tudo isso, explode isso de uma maneira forte, né, e muda um pouquinho o background, porque agora
todo esse otimismo que uma geração teve, esse Y, ele vai postar foto no Instagram, ele vai encher de filtro, porque a praia dele é a praia com a água mais azul do mundo. Esse cara da geração Z já se cansou disso, e aí ele vai fazer o live no Snapchat em que ele não consegue editar a cor do mar, e aí o tosco é legal, o tosco é engraçado. Então, tem coisas muito legais para a gente conversar sobre isso, porque eu acho que tudo isso influencia a forma como eles contribuem para as empresas, a forma como as empresas têm para motivar esses caras no mercado de trabalho. Então, eu só queria abrir com isso para a gente trazer esse contexto e depois falar melhor, né? Obrigada, é isso. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Dario, por favor. Oi. Bom, é isso, né? O Bruno já colocou aí as grandes diretrizes. Eu vou falar rapidinho aqui, uma fala inicial, como a gente combinou, sobre os principais valores dessa geração. Acho que muitos deles já estavam aí embutidos nessa primeira fala, né? Então, eu falaria de, primeiro ponto, a ideia de liberdade, e liberdade é a liberdade de expressão, em primeiro lugar, e a liberdade de escolha, sobretudo, né? Os Ys, eles gostam de escolher, né? Eles gostam de ter essa possibilidade de escolher. Nesse estudo que a gente fez no Observatório de Sinais, chamado Depois de Amanhã, que é sobre o comportamento jovem, o consumo, a gente tem um número, enfim, 73% dos jovens acham que a escolha é algo positivo, é vista como algo positivo, algo, inclusive, que é favorável no sentido de, na vivência pessoal, de diminuir a possibilidade de ter prejuízos, por exemplo. Poder escolher associado, então, a ter menos prejuízo, né? Saber fazer essa conta. Bom, juventude é sempre sinônimo de liberdade, né? A gente estava falando agora, um pouco antes do debate começar, quer dizer, fases da vida associando aí com a ideia de gerações. Juventude é sempre liberdade. Mas os millennials, de fato, levaram essa liberdade às últimas consequências. Os Zs, a gente vai ver o que vai acontecer com eles, mas, de fato, eles levaram isso a fundo, né? E se libertaram, realmente, desse peso das tradições, sobretudo do peso das instituições. Então, a liberdade é, sobretudo, isso. Essa ideia de pensar e fazer fora da caixa, que é tão batida, né? Que é tão, enfim, renitente aí hoje em dia, acho que é bem a fórmula que dá a medida disso, né? Fazer diferente. Enfim, liberdade em relação aos padrões estabelecidos, que se traduz também na informalidade dessa geração. Né? Uma geração extremamente informal. Acho que esse é um ponto importante para comunicar com eles. Sobretudo, a gente certamente vai voltar a esse ponto. O segundo ponto seria a customização. É uma geração que gosta de... A liberdade de escolha passa por essa ideia de você poder customizar as coisas, os produtos, os serviços, né? Customizar é uma forma que as marcas têm, de fato, de responder a essa liberdade maior que as pessoas querem ter em relação aos objetos de consumo, de um modo geral, né? E também é uma estratégia para você fazer o consumidor se reconhecer no produto, porque os millennials são grandes narcisistas, né? É melhor falar também a verdade. Millennials são também o individualismo, e a gente vai voltar a esse ponto, eu imagino, ao longo do debate, que a gente vive hoje, é um individualismo de vertente narcisista e hedonista, né? Mas o narcisismo é uma característica forte. Então, customizar é, sobretudo, você se vê um pouco ali, né, no produto, você se vê enfim, naquilo que você customizou. O terceiro ponto é a investigação. São grandes investigadores, né, graças à internet, às tecnologias, etc., enfim, e ao mundo hiperconectado, e isso resulta nesse perfil de consumidor extremamente informado, portanto exigente, portanto crítico, etc., etc. Quer dizer, esse é um ponto essencial hoje. Isso vai bater na transparência, em uma série de necessidades que o mercado tem que responder, né? A questão o quarto ponto seria a questão da integridade.
Integridade não quer dizer que os millennials sejam mais íntegros do que os outros seres humanos da história da civilização, não é exatamente isso, mas, de qualquer maneira, há uma demanda por integridade maior, né? Eles exigem integridade, né, dos outros, sobretudo, mas, enfim, isso já é alguma coisa. Há uma exigência maior de integridade, sobretudo em relação aos agentes de mercado, às marcas, às empresas. Quer dizer, os millennials, essa é um valor que os millennials levam em consideração para escolher onde trabalhar, por exemplo, né? E, claro, que hoje em dia, em termos de Brasil, né, totalmente em alta, valores como transparência e honestidade, que é, sem dúvida, o valor mais, com a cotação mais alta hoje, né, no Brasil. Enfim. Quinto ponto é o entretenimento. O entretenimento, a gente já viu aqui, até nessa mesma apresentação que o Bruno fez, um legítimo millennial. Quer dizer, as apresentações, vejam, é divertido. Quer dizer, divertir-se não é algo separado, não é um universo à parte, né? O entretenimento não é aquele universo da diversão, da festa, do momento fora do mundo do trabalho, Não, ele está integrado em todos os momentos da vida, né? O prazer, a diversão, o humor, sobretudo, é uma geração. Vejam o que aconteceu com o humor brasileiro nos últimos anos, né? A renovação que há em termos de televisão, internet. Aliás, isso veio sobretudo da internet, Porta dos Fundos, todo esse pessoal maravilhoso que está aí. Então, é um jovem que realmente integra, né, prazer, diversão com o trabalho, com responsabilidade, quer dizer, tudo isso vem junto. Então, entretenimento pensado não como um território à parte. Velocidade, né? O sexto ponto é a velocidade, quer dizer, a gente vive a sociedade da aceleração, sem dúvida nenhuma, né? Isso só se acentua, rapidez, imediatismo, também uma certa ansiedade, é claro, né? E a necessidade, então, do ponto de vista do mercado, de se adaptar a esses ritmos muito acelerados dos millennials, né? Não tem como. O marketing em tempo real, por exemplo, não é outra coisa senão uma resposta a isso, né? E é interessante também a gente pensar que essa aceleração traz um desejo de desaceleração. Então, a gente tem um estudo também que a gente fez sobre essas duas sensibilidades, né? O território do fast, da aceleração, enfim, e do slow, da desaceleração, que são duas sensibilidades contrárias, mas que se interpenetram hoje em dia, né? Então, isso dá para a gente, se houver interesse, desenvolver ao longo do debate. E o sétimo ponto seria a ideia de inovação, que talvez seja, enfim, junto com a liberdade, não sei se dá para priorizar e dizer o que é mais ou menos importante, mas a inovação, sem dúvida, é a pedra de toque da geração millennial, né? Inovar, reinventar, renovar, refazer, repensar, todos esses res que apareceram, enfim, é uma necessidade, é algo que orienta realmente as condutas, né? Daí, reinvenção dos serviços financeiros, reinvenção de como as pessoas se relacionam com esse tipo de serviço, né? Esse realmente é o core aí do mindset dessa geração. Então, isso para colocar esses 7 pontos iniciais para depois a gente desenvolver. Ok? Obrigada, Dario. Aninha, por favor. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Bom, eles falaram bastante da geração. Eu vou trazer uma perspectiva do investimento mesmo, do que a gente tem visto na Verius e de como essas características influenciam na forma que a minha geração decide onde investir e como fazer isso. Acho que o primeiro ponto, que eu acredito que é muito ligado com o conceito de liberdade e de otimismo também, é que quando a gente vai conversar com as pessoas, por que você está investindo, qual é o seu objetivo? As pessoas não têm um objetivo. Eu não estou investindo porque eu quero uma casa ou um carro, que nem gerações anteriores queriam, porque era mais difícil, então você precisava dessa concretude, preciso disso para
é a linearidade, eu preciso chegar na casa própria, no carro, no final. As pessoas juntam porque estão juntando. E aí entra muito da flexibilidade. Talvez lá para frente, se aparecer uma oportunidade, eu vou para casa, ou vou para uma viagem, ou vou estudar fora. Então, isso muda a forma como a gente trata o investimento e aquele conceito de de contabilidade mental, das caixinhas, de isso é para minha casa, isso é para não sei o quê, cai um pouco por terra. A gente precisa entender que na cabeça dessa geração isso fica um pouco bagunçado, porque ela não sabe o que ela quer. Ela sabe que sobrou dinheiro, ela precisa investir, entende que precisa dar uma direção para aquele recurso, mas não sabe exatamente que ano vai usar, quando. E acho que o segundo ponto, aí é muito que a gente vive na Verius, é a questão da identificação de marca. Quando vocês estavam falando de valores e querer, até onde você vai trabalhar, você querer enxergar isso na marca, é muito fácil você pensar numa marca de consumo, de roupa, e no investimento você fala, não, no investimento isso não acontece. Mas acontece. A gente percebe que as pessoas vêm atrás da gente porque não é uma crítica, mas eles se enxergam na gente. Eu sou uma menina de 25 anos que estou falando de investimento e a pessoa que está, o outro millennial que está conversando comigo, consegue se enxergar em mim. Se ela está falando de investimento e entende, talvez eu também possa. Talvez eu possa investir de uma forma diferente. Então, esse reconhecimento, tanto em marca, quanto com quem está falando de investimento, até o próprio tom que você fala, não é um tom de superioridade no sentido de eu sei mais do que você. Eu entendo de investimento, mas vamos compartilhar junto. Era até o que a gente estava falando no começo, né, Cláudia? Então, eu acho que esses dois pontos eles passam muito para o mundo dos investimentos e a forma que a gente trabalha e conversa com as pessoas sobre sonhos, objetivos e onde investir, produtos e a forma de apresentar. Acho que é muito nesse sentido. Posso fazer uma observação sobre isso já? Claro. Esse ponto é essencial, porque tem a ver com um lado do comportamento dos millennials, que é a questão da confiança, em quem eles confiam, na verdade, né? E tem a ver com esse desmonte todo que a gente estava falando do poder das instituições sobre as pessoas. Isso é muito importante. Quer dizer, os millennials, como grandes individualistas que são, e individualismo no sentido de autonomia do sujeito, eles se espelham muito mais neles próprios. Então, veja o que aconteceu na internet. O que é uma recomendação que vale a pena você ler? É aquela que é dada por um par. É o peer-to-peer, né? O famoso negócio peer-to-peer. Quer dizer, entre iguais. São os jovens, eles confiam mais nos seus iguais, né? Claro que a família tem um peso que continua tendo, ela não perdeu peso nenhum. Mas entre as instituições que tinham a palavra final e o meu igual, eu vou confiar no meu igual. Então, para saber se o banco é bom, eu quero saber a opinião de quem é cliente do banco também, não do que o banco fala de si, né? Entre aspas. Enfim, é claro que sempre essa opinião compartilhada vai ser muito mais valiosa para o millennial, né? Então, aí o reconhecimento, né? Você vendendo a Verius, com certeza vai vender bem, eles vão se reconhecer. Eu acho que é uma questão de valores, assim, é uma questão a estrutura do banco ainda me vende a casa própria, entende? No momento que eu estou pensando outras coisas. Então, eu acho que tem isso sim de se reconhecer, mas tem também uma linguagem mais próxima, sem né? dúvidas. Que eu acho que é uma linguagem que o mercado todo pode aprender de uma certa forma. Isso. Aninha concluiu? Sim. Então, se me permitirem, eu estou escutando, assim, é bastante, né, é muito interessante o tema, o negócio de você se comunicar com a geração que é uma geração diferente, né, dessa geração que hoje lidera as empresas, né? Obviamente tem um percentual de liderança que é dessa geração já, a gente já encontra isso, né? Vocês aqui são a prova disso. Eu queria não, Dario, eu e você não. Mas, se me permitirem, eu queria fazer uma pergunta. E, claro, assim, eu vou tirar o que me deixou assim, uma certa preocupação, que é a seguinte. O Bruno, ele comenta que é uma geração que iniciou no papel, né? Como a gente, como eu, né? Que fazia prova lá no papel, que se acostumou com o negócio digital
e que hoje tem essa cabeça que é uma cabeça online, né? Aí o Dario fala que é uma geração que tem uma questão de autonomia que é muito forte, né? Tem ele usou a palavra narcisismo, ou seja, muito voltada para aquilo que ele pensa, para aquilo que ele entende que é real, que é verdadeiro, a transparência, a integridade. E aí eu vou fazer a pergunta para a Aninha. Claro. Eu quero fazer o vínculo aqui com o negócio de investimentos e talvez vocês possam contribuir também. Quando a Aninha falou que eles não estão preocupados, assim, ele quer investir, mas ele não sabe por que ele quer investir. Então, ele não tem um objetivo para investir, né? Ou investir, não sei para quê. Não sei se eu quero comprar uma casa ou se eu quero viajar para a Austrália. E aí, o meu ponto aqui é qual o nosso papel, né? Nós, como indústria de investimentos, qual o nosso papel nessa geração? Porque, de fato, o comprar a casa ou ir para a Austrália, em algum momento isso será importante. São muito jovens, mas em algum momento eles terão família, eles terão responsabilidades outras que eles hoje não conseguem enxergar. Então, eu vejo, de fato, uma relevância, então, talvez no tema de comunicação ou no tema de como a gente vai ajudar esse jovem a entender que, sim, existem objetivos, faz parte da vida, esses objetivos, e como é que a gente vai ajudá-los a entender que eles têm que investir por um propósito e que faz parte, e que deveria ser parte desse caminho deles. Eu acho que é uma grande dificuldade. A gente tem bastante debate na Verius em cima desse tema, de como trazer o futuro para o presente, para essa pessoa entender que ela vai viver, não sei, mais 40 anos, 50 anos, e o eu do futuro vai falar, você tinha lá a possibilidade, o dinheiro, por que você não guardou um pouquinho? Então, eu acho que a grande dificuldade é trazer essa visão de futuro, é falar que não é só agora. É difícil, é muito difícil. Então, com conteúdos, com histórias, com casos. Eu acho que, de novo, ela precisa se enxergar. Ela precisa ver, talvez, algum ponto da vida dela numa história que você está contando. Então, de uma pessoa que lá na frente contou um pouco de quando ela era mais nova e tomou uma decisão. E, nossa, sou eu estou com isso na cabeça, talvez eu tenha que pensar desse jeito também. E acho que também um grande ponto que nem o Dario falou da autonomia, é possibilitar que ela consiga fazer experimentos e testes por conta própria. Eu dou ferramentas para essa pessoa enxergar como vai ser no futuro. Então, simulações, calculadoras, com a parte divertida, com interatividade, não pode ser uma planilha de Excel, mas se tiver uma história, um storyline em que ela entenda o processo e veja que, no final, ela tem que tomar uma decisão para o futuro, eu acho que aí começa a despertar uma vontade. Mas eu acho que é o grande desafio também. Concordo com você. Quer contribuir? Eu Obrigada, diria Aninha. que, bom, de um lado, o brasileiro poupa pouco, né? Eu acho que vocês todos aqui estão mais habilitados a falar isso do que eu, né? Mas, enfim, o brasileiro é tido como um povo que poupa pouco. Então, não é uma questão pontual, é uma questão cultural, portanto, mais difícil de mudar. Por outro lado, você tem toda a razão. Eu acho que impor é o pior, tentar impor o que quer que seja o pior caminho para conversar com essa geração. É uma geração extremamente avessa a discursos autoritários e de autoridade, de uma forma geral. Você tentar chegar dizendo, olha, você tem que fazer isso, porque no futuro, quando o seu cabelo estiver branco, você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, perdi essa oportunidade. Quer dizer, o discurso da culpa é um discurso que não funciona com os millennials. Tá? E eu acho que o mercado está completamente mal direcionado nesse sentido, porque o mercado hoje faz um discurso de culpa socioambiental, que é o que está na moda. Nossa, vocês estão destruindo o planeta, nós estamos destruindo o planeta, nós estamos amanhã, não vai ter água, não vai ter ar. Quer dizer, é um discurso completamente furado para falar com geração Y, e a gente vê realmente que isso está no fim, o recurso, o poder do discurso baseado em culpa realmente está com os dias contados. Então, quem está entrando nessa onda, saia correndo. Né?
Muito bom. Posso Desculpe, só Bruno, fala. complementar um pouco assim. E eu acho que também tem o fato de que essa geração, a Y, ela está envelhecendo. Eu tenho 34. Então, assim, quando essa conversa começou e eu tinha 25, aí era um momento de hedonismo mesmo. Mas, assim, esse cara ele já está se consolidando dentro da empresa, ele já está num cargo de gerência ou está chegando lá. Então, ele já está pensando que ele precisa de ter a casa, mas ele não acha que precisa ter a casa própria. Isso é uma grande mudança. Assim, eu tenho vários amigos que têm dinheiro e que poderiam estar poupando para uma casa própria e fizeram as contas e viram que não vale a pena e que, se não tiver a casa própria, ele vai mudar para Londres depois, se quiser, se não quiser, não muda, e fica menos preso, né? Então, eu acho que tem, sim, essa história de que esse hedonismo está se modificando um pouco, porque essa geração está envelhecendo e está vindo a outra atrás, que sim é hedonista, né? Porque tem a coisa da idade. Mas, principalmente, essa história de novos valores mesmo, que eles enxergam... Por que eu vou ter carro se eu posso fazer um car sharing, que já tem até aqui no Eldorado, para eu pegar? Então, essa nova mudança de pensamento que está fazendo as empresas se reinventarem nesse sentido. Já tem várias empresas de carro que estão pensando em outros tipos de negócio. Trabalho para uma delas e a gente está juntando gente que nem sabe dirigir ainda em grupos de discussão para pensar em novos formatos de negócio, que não são simplesmente o carro, o financiamento do carro, as coisas nesse sentido. Então, eu concordo totalmente. Você ia falar? Eu quero abrir para debate. Queria saber se já tem uma pergunta aqui de web. Vou começar, então, com esta pergunta. Quem mandou a pergunta foi o Felipe. O Felipe é do BNP Paribas. E ele pergunta: vocês acham que fintech já é uma realidade de mercado para esses jovens? Ainda não. Para o millennial, ainda não. O geração Z, sim, com certeza. Ele nem vai olhar para grandes bancos, ele vai olhar primeiro no Nubank, no Banco Neon. Nem vou entrar no mérito de investimento, porque esse cara ainda não está pensando nisso. Mas onde ele vai abrir a conta dele, ele não vai olhar para Itaú e Bradesco e Santander, não. Mas, tem que ser sincera, o millennial ainda passa por uma provação. Ele é a mesma história do papel. A primeira conta no banco, a primeira conta bancária dele é num banco grande. Então, ele foi criado lá dentro. Para ele mudar, falar, não, vou testar algo de fora, ele precisa ter uma ruptura. Ele não cresceu nesse meio. Então, acho que o millennial ele ainda questiona, ele ainda não vai ser por confiar. Não confia só no que está vendo na internet de olhos fechados. Eu acho isso. Tá bem. Não, eu também acho. Eu acho que o millennial realmente um pouco essa transição. Ele faz as duas coisas, né? Eu vejo, por exemplo, os millennials na área de investimentos, sim, eles vão por exemplo, para fora dos bancos. Sim. Eles falam, não, mas o banco paga muito pouco, o banco, né? Uhum. Então eles vão primeiro para corretor independente. Exatamente. Mas não necessariamente para uma fintech. Vão no investimento. Vamos pensar na parte prática da história. Esse cara começou a fazer começou a trabalhar e na empresa falaram, você precisa ter uma conta no banco. E ele teve que ter uma conta no Itaú, no Bradesco, num banco grande, para ele poder receber. Então, essa conta foi mantida, ele continua. E aí ele começa a tentar coisas novas no que tem no arredor, né? No arredor disso. Então, ele vai... Isso a gente vê em vários estudos, assim, tentando ir, de repente, para XP, com o que sobra, aí fica uma parte no Itaú, outra parte... porque ele é esse cara da transição, como você falou, da mesma forma do papel, da mesma forma do computador que veio substituir. Ele pega um mundo analógico que ele precisou conhecer, que ele conheceu quando criança, ou que ele conheceu para transformar isso para outra história. Então, eu acho que é importante olhar ele como essa transição das coisas, né? E só para assim, não fazermos um retrato do grande revolucionário, né? O grande enfim, eu acho que sim, grandes mudanças, sem dúvida nenhuma, mas é muito pertinente o que você disse, eles estão envelhecendo agora, né? Então, a coisa de novo, de fases da vida é muito importante. Envelhecendo. Estão chegando aí, passando a barra dos 35 anos, né, que as coisas realmente começam a mudar. Hoje a gente considera jovem, de fato jovem, 18 a 35 anos. Então, você está deixando
É a geração que está começando a deixar de ser jovem e começa, enfim, a vida é a vida, né, gente? Começa a cobrar o seu preço, né? E eu acho assim muito importante, porque tem uma coisa clara aqui que a gente precisa dividir com vocês, que a gente está trazendo um espírito do tempo, né? Coisas que estão acontecendo em volta de mim. Agora, a gente tem um contexto brasileiro de extrema desigualdade, tanto de regionalismo, né, de lugares que têm comportamentos diferentes, a gente tem classes sociais muito desiguais, e esses valores não impactam todo mundo da mesma forma. Então, quando a gente eu queria perguntar, porque exatamente isso. A gente vive numa sociedade heterogênea, né? E se a gente pensar em Brasil, né, nas várias regiões que a gente tem, temos pessoas diferentes. Então, temos millennials que são diferentes entre si. Como é que a gente enxerga, como é que esses valores influenciam pessoas tão diferentes, né? Esses valores aqui a que o Dário, né, se referiu tão bem, como é que isso influencia essas pessoas que são diferentes? As pessoas não são uma receita pronta, porque senão todo mundo seria igual e as empresas teriam uma métrica para chegar nas, né? Então não é assim que acontece. Então, para cada projeto que a gente, para cada produto que vai ser lançado, para cada marca que vai ser lançada, a gente tem que estudar como todos esses valores influenciam os valores que são da pessoa, né? Então, e esse valor da pessoa depende de onde ela está, que classe social ela se encontra, o background dela culturalmente. Então, tudo isso. O que a gente está falando aqui é quase como um signo, sabe? As coisas ficam ao redor e tudo isso influencia a forma como eles olham a vida. Mas isso vai somar aos valores que são valores familiares, aos valores que são valores da localidade. Assim. Então, isso é importante falar, porque assim, a gente mora, mesmo dentro de São Paulo, que é uma cidade extremamente grande, a gente não pode falar que esse jovem é um só e que esse jovem millennial ele é assim e tal. Mas você vai ver que existem coisas que influenciam todos eles. Você vai ver que, se você entrar no Instagram do cara Y, é um Instagram cheio de filtro, porque ele vai tendo a forma dele de contar a vida, de contar o que ele está vivendo, mas cada foto vai ser de um lugar diferente, vai ser de um contexto diferente. Então, a gente está falando disso que tem nos arredores e que influenciam o comportamento, são muito pessoais. Né? Valores pessoais. Alguma pergunta aqui? Ainda não. Temos? Desculpe-me, por favor. Bom dia. O Dário comentou um pouco essa questão do discurso Você se de apresenta, culpa. Desculpa. Só fala seu nome. Wagner Murgel, eu sou da Finium Investimentos. Você comentou a questão do discurso da culpa, que não funciona com a geração Y. Eu queria que você comentasse um pouco a questão da preocupação que eles têm com o investimento de impacto, que vocês acabaram não tocando muito nesse assunto. Eu queria ver como é que vocês enxergam isso, quer dizer, de que maneira que eles olham a responsabilidade nos investimentos que estão sendo feitos, quer dizer, ligando um pouco essa questão dos valores que eles têm de honestidade, transparência, integridade. Como é que eles estão olhando o investimento? Eles aceitam ganhar dinheiro de qualquer jeito? As empresas estão já se posicionando para isso? Como é que vocês estão vendo esse movimento do investimento de impacto? Essa geração vai escolher um investimento também levando em consideração isso? Já está fazendo isso hoje? Bom, eu vou fazer um comentário mais geral, depois vocês me ajudam, que vocês são da área mais específica. Eu acho que nessa relação com a culpa, enfim, como você colocou, com o risco, né, e com a integridade, os Ys eles são conhecidos por ter uma espécie de valência dupla. Né? Tem uma historinha que a gente sempre conta, que é a relação que é nessa geração que surgiu o Napster, que foi o detonador da indústria fonográfica. E o que era o Napster? Enfim, troca de arquivos de música, enfim, né, sem pagar royalties, sem pagar direitos autorais. Do ponto de vista legal, isso é absolutamente condenável, mas do ponto de vista pessoal, isso é absolutamente desejável. Então, você veja como a questão da integridade pode ser vista dos dois lados, né? Eu posso querer um mundo íntegro, desejar ser honesto e tudo mais, mas no plano pessoal, enfim, no dia a dia, a gente pode querer fazer as coisas de uma maneira que seja mais fácil, que seja mais interessante, que seja mais de acordo com o tempo que a gente está vivendo, com os valores da gente. Né? Vocês podem falar mais sobre investimento?
Claro. Eu concordo, porque eu fiquei pensando nas pessoas que vieram procurar a gente do tipo, na parte de renda variável tem empresas que eu não gostaria de investir. E a gente trabalha com ETFs. E aí eu falo, no ETF que a gente trabalha, a gente não tem como escolher, porque é um índice, ele segue um índice. E as pessoas falam, tudo bem, mas fica uma boa ideia aí para vocês, mas vou investir do mesmo jeito. Então, acho que até tem a vontade, mas na hora de realizar, se não tem a opção do jeito que queria, acaba indo pelo que o mercado tem de produtos e oferece no padrão. Acho que é mais ou menos isso que tem acontecido. Temos aqui uma pergunta da web. É a Júlia, do Santander. Ela pergunta, por que a solidez bancária, característica dos grandes bancos, deixou de ser vista como o maior benefício no momento da escolha do banco por esta geração? Porque solidez é algo de um planeta do passado, do século XX. Solidez, né? Você mesmo falou, não tem nem objetivo. Eu acho que é isso. Tem que contextualizar. O problema não está nos bancos. Viva os bancos. Alô, Ambima. Não. O problema são as instituições. É tudo aquilo que era visto como o poder, aquilo que era definido como a grande autoridade, que tinha a palavra final. Então, todas as instituições sofrem o mesmo problema, na verdade. A religião, né? O Estado, o partido, o sindicato, as grandes ideologias. Na verdade, tudo isso não funciona mais, perde poder de prescrição sobre o indivíduo. O indivíduo individualista, autônomo, é esse que pensa de maneira autônoma, com valores próprios, e que constrói a sua escala de valores de uma outra maneira, baseada, sobretudo, naquilo que os pares, nos meus iguais, acreditam, né? Então, é isso. Quer dizer, essa solidez é um valor que realmente é como a casa própria, é como o carro, é como o emprego fixo. Quer dizer, faz parte de uma cesta de valores que simplesmente está lá, no século XX. E eu acho que tem uma coisa importante para a gente se lembrar, é que esse cara viveu num mundo muito positivo. Né? O pai dele perdeu dinheiro, perdeu a poupança, ele nunca... Né? Ele já viveu a vida produtiva dele numa economia forte, com uma moeda forte... e isso nunca foi uma grande questão para essa geração, que é a primeira crise de verdade que ela enfrenta. Então, isso é uma coisa importante, porque agora você tem um cara sonhador, jovem, que quer trabalhar por propósito, não sei o quê, aí o Brasil quebra. Aí, como é que fica tudo isso? Então, agora sim ele está tendo que lidar com toda essa mudança. E aí surgem essas questões, mas até agora ele não estava pensando nisso, né? Temos uma pergunta. Por favor. Bom dia, meu nome é Gabriela, sou da Sul América, acho que também sou da geração aí no meio, então me identifico com algumas coisas, mas assim, eu ouvi da minha mãe aquela história de prefiro colocar o dinheiro no colchão, quase como se fosse isso, porque ela pegou uma época onde realmente o Brasil sofreu um golpe, vamos dizer assim, tudo que estava na poupança ali, então ela é de uma geração onde eu vejo que ela quer a segurança, mais até do que a rentabilidade. É quase como se fosse, não precisa... Ela me pergunta, mas onde eu coloco o dinheiro para, né, ter segurança? Aí toda vez que vem uma notícia, que agora acho que ela parou, porque todo dia tem uma, e aí? Não é melhor eu tirar? E aí? Não é melhor eu colocar aqui em casa, que assim eu tenho certeza que o dinheiro é meu? Então, assim, é uma coisa que eu, trabalhando em investimentos, falo, calma, a possibilidade disso acontecer de novo é muito pequena. Mas para você conseguir fazer com que essa geração entenda que isso já não vai mais acontecer, é muito difícil. E aí eu vejo a contrapartida, onde nós, na nossa geração, e aí é uma dúvida que eu também tenho, porque como eu sou de investimentos, eu olho para a rentabilidade, mas eu tenho essa mesma dúvida, acho que ele colocou, em relação ao quanto a nossa geração se preocupa realmente com a rentabilidade, ou se ela não tem interesse, se a gente tiver, por exemplo, opções ali que tem um investimento de impacto, onde você vai beneficiar alguma coisa, onde eu estou colocando, que nem tem vários fundos hoje, que estão, né, visando uma melhoria, visando algo que seja ali de sociedade, não só socioambiental, né, mas as duas coisas. Então, assim, queria saber o quanto essa geração se preocupa com a rentabilidade, imagino que é uma segurança quase mínima, que a gente já colocou, mas assim, o quanto seria uma rentabilidade, o quanto ele está mais influenciado pelo retorno em si, que eu, na minha opinião não é tanto,
versus o fazer o bem, ajudar alguma coisa, se ele conseguisse juntar as duas coisas. Eu acho que eu posso falar bem disso, porque eu acabei de fazer um trabalho aqui com eles, com a própria Ambima, e a gente apresentou esse trabalho recentemente, apareceu até no jornal, a gente está super chique agora. E o que foi legal desse trabalho é que a gente começou a perceber que as pessoas, seres humanos, são divididas em 5 grupos, 5 grandes comportamentos financeiros, formas de olhar a vida. E essas formas de olhar a vida, elas, claro, são impactadas pelo espírito do tempo. A gente fez até um desenho bonitinho, tinha os planetas, que são esses espíritos do tempo. Aqui, as coisas estão acontecendo. Mas isso impactando valores pessoais de 5 perfis de consumidores. A gente chamou um de construtor, que é um cara que é muito concreto, como a sua mãe, precisa ter em casa e quer saber se está lá, se cresceu, se não cresceu. É uma pessoa do devagar e sempre, né? Tem um cara totalmente despreocupado, que as coisas acontecem para ele está muito aberto às mudanças da vida, então ele é um cara efêmero, mas também é uma pessoa que não tem uma fluidez no ganho, então as coisas vão acontecendo de um jeito mais espontâneo mesmo. Tem um cara que é o camaleão, que vive dentro de um contexto e ele não extrapola muito esse contexto. Então, é aquela pessoa que pode ser rica, pode ser pobre, pode ser o cara que ganha 20 mil, mas que vive dentro da realidade dos 20 mil, não vai ganhar 25, não vai ganhar 30. Ele vai ficar 20... o concursado, por exemplo, está mais dentro dessa realidade. Aí tem um cara que é o sonhador, que depois a gente pode... Eu acho que esse material está lá no site, né? Então, e tem o planejador, que é um cara que faz metas, tem a planilha, tem os passos bem estruturados na cabeça dele. Estou só fazendo o cruzamento de 2 projetos para poder mostrar para você que, claro, a gente pode falar, vocês podem falar de uma vertente que influencia mais ou menos e tal, mas isso é muito pessoal, tem a ver com esses 5 comportamentos, né? E que o que está ao redor influencia a forma como esses comportamentos vão acontecer na pessoa e o que ela vai, as escolhas que ela vai tomar. Mas é uma coisa que independe de geração, tanto que isso foi depois quantificado pelo Datafolha e a gente viu que não muda muito de geração para geração. Então, a geração da sua mãe também tem os 5 perfis, e a nossa geração também tem os 5 perfis. Então, você vai ter o despreocupado, que é millennial, você vai ter o consultor, que é millennial, isso é importante, assim. Mas eu vou deixar os meus amigos falarem do que influencia mais. Mas tem esses 5 que você pode olhar no site, está bem legal. Tá bom? Olha, eu vou só comentar sobre a sua pergunta especificamente, mas pontualmente, a ideia do rentabilidade versus fazer o bem, que é mais ou menos o que ficou, né? Se na hora de investir eu acabo... Eu acredito que não. Eu tenho dados para assegurar você que não. Eu acho que existe um nicho, isso é um nicho de mercado, é um pensamento, enfim, dentro do espírito do tempo muito forte, mas mesmo no Vale do Silício, né, ou sobretudo no Vale do Silício, ou em São Francisco, ou na Califórnia, as pessoas são... aquela coisa, hipster com muito dinheiro no banco, né? Porque, assim, na hora da rentabilidade, eu acho que ninguém pensa diferente, assim. Eu acho que ninguém vai, a não ser um nicho de pessoas que vão realmente pensar no bem das libélulas e tal, e coisas assim, vão passar isso na frente. Mas eu realmente não acho que esse seja um comportamento que vai se generalizar. É um comportamento muito forte na geração Y, né? Essa abertura para o grupo, para o social, para a colaboração, para o coletivo, para o outro, para fazer o bem e para os movimentos, tudo isso está muito forte no espírito do tempo, mas eu não acredito realmente que na questão do dinheiro isso chegue realmente a afetar as pessoas a ponto delas abrirem mão de rentabilidade em função de ideais. Eu acho que isso é contra a própria evolução, né? Porque a evolução manda você primeiro salvar a tua pele, né? Eu acho que realmente, enfim. Eu acho que nesse ponto de olhar a rentabilidade como principal ponto, eu vou falar um pouco do processo da Verius quando a gente foi montar o produto.
E a gente veio de uma indústria de distribuir fundos de terceiros. Então, a gente trabalhava com assets independentes, que tinham rentabilidades super altas, e era uma corrida por rentabilidade. Então, as pessoas buscavam o fundo que tem a melhor, que está ali no primeiro lugar no Infomoney, na Exame, é aquele fundo que eu quero. E a gente, quando foi montar o produto, fala, estamos montando uma carteira diversificada, que não vai ser a melhor, mas não vai estar ali sempre constante, a consistência é o ponto forte. A gente falou, a gente vai ser destruído pelo mercado. Porque as pessoas querem a melhor. E o que a gente tem visto hoje em dia é que as pessoas querem sim uma rentabilidade, porque elas comparam com poupança, comparam com o CDB do banco, e comparando com isso faz diferença onde eu estou investindo, mas elas querem... O que a gente sente muito é que elas sentem falta de conseguir conversar e entender um pouco mais. Então, a gente tem outros players concorrentes nossos, que às vezes saem de jornal, eles têm uma rentabilidade, sei lá, 0,1% maior. Não é por isso que o meu cliente vai deixar de ser meu cliente, porque a relação não é só pelo dinheiro, não é só a rentabilidade. A gente, na Verius, quebrou isso. A gente nem, por exemplo, a gente nem chama de cliente quem trabalha com a gente, são os amigos do Wesley, porque o Wesley é o nosso robô. Então, é uma relação completamente diferente com essas pessoas, que passa por valor, por identificação, por me enxergar, que eu acho que também conta. Então, quando você vai escolher, a nossa geração vai escolher o investimento, talvez ele olhe para esses pontos também. Não vai olhar só para a rentabilidade. Talvez seja um pouco da responsabilidade, da transparência da empresa. Não em si do investimento, de onde está o dinheiro, mas da empresa como um todo. Eu acho que se você consegue aliar as duas coisas, você vira campeão, né? Você veja os outros casos nas outras indústrias, o que aconteceu com a Volkswagen recentemente, né? Uma super acusação e tal, ela ludibriou os consumidores, enganou as pessoas sobre testes de combustíveis, economia de combustível e tal. O que aconteceu com a Volkswagen? Nada, né? Teve uma pequena queda na cotação lá das ações em bolsa no momento do escândalo, mas isso passou, a empresa vai muito bem, obrigado. A Zara, a gente acabou de fazer uma pesquisa e a gente tem esses dados, na verdade, perguntando para os consumidores se eles se lembravam de ter deixado de consumir marcas, ou se eles tinham continuado a consumir marcas e produtos que eles sabiam que eram alvo de denúncias do tipo trabalho escravo, etc, etc. Muitas citações nesse sentido. Quer dizer, as pessoas sabem sim, ouviram falar sim, mas continuam comprando sim. A Zara, por exemplo, é super citada nesse caso, né? Todo mundo sabe, todo mundo ouviu, mas por quê? Porque eu acho que isso não vai mudar a política da própria empresa. Quer dizer, é um sistema global, isso a gente ouviu do consumidor, né? Eu estou só elaborando. É um sistema em que, para baratear o custo do produto, é preciso terceirizar ou quarteirizar a mão de obra em países onde o valor do trabalho é muito baixo, e se tiver um país onde o valor do trabalho seja mais baixo, as empresas vão para lá. Então, realmente, eu acho que a minha compra ou não afeta. Você entendeu? Então... Temos uma pergunta, por favor. Bom dia, eu sou o Fabrício Tota, da Socopa Corretora. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como vocês veem o poder de influência da geração Y nas outras gerações. No sentido que hoje ele é um cara de 30 e poucos anos, ele já é protagonista no mercado de trabalho e em outros setores também, e ele tem uma responsabilidade muito grande nas gerações que estão vindo, nos filhos da geração Y, e também nos seus pais, que no nosso contexto brasileiro, eventualmente ele vai ter que sustentar esse cara também, então ele vai ficar com um peso muito grande. E esse hedonismo, esse individualismo dele, como vocês veem isso influenciando essas outras gerações? Ele vai ser um sucesso ou vai ser talvez um retorno às gerações anteriores ou até a que está vindo, no sentido, cara, não cabe mais esse seu individualismo, você tem uma responsabilidade. Como vocês veem um pouco isso, essa influência deles? Quer começar, Dario? Para mim, então eu vou começar. Primeiro, o que é individualismo? Deixa eu definir isso, porque não é um pecado, tá? Sejam individualistas, diria o Titio aqui. Assim, individualismo significa autonomia do sujeito. Individualismo, é lógico, o senso comum, aquele cara é muito individualista, diz que essa pessoa é muito egoísta, ela só pensa em si. Sociologicamente falando, ser individualista significa ser autônomo, pensar com a própria cabeça.
ser menos sujeito, portanto, à influência, como eu dizia, das instituições, daquilo que é pensado por mim. Tá? Então, o individualismo é uma macro tendência que começa lá na modernidade, ela tem 500 e tantos anos, e ela só se acentua. Quanto mais individualistas a gente for, melhor para a sociedade. Isso não significa que eu não vou pensar no outro. Ao contrário. Quanto mais individualista, mais aberto ao outro eu vou poder ser, precisamente. Então, esse ponto eu queria deixar bem claro. Sobre a questão da influência, eu acho que é uma geração extremamente influente. Talvez não dá para medir isso, mas é uma das mais influentes da história. Nos Estados Unidos, eles falam muito dessa geração, porque, além de tudo, é a geração maior geração em número de pessoas, enfim, nascidos entre 1980 e 1999. É a maior de todas. Então, é extremamente influente, né? Não só em si, quer dizer, os Ys em si, mas porque, como eles estão com a bola toda e é o momento Y, eles acabam influenciando todo o resto, né? O mercado todo é Y hoje, eu diria. Quer dizer, o comportamento dos X, dos boomers, de quem vem antes e quem vem depois, logo depois, vai pegar essa influência também. Então, daí a importância da gente falar e refalar, estudar e reestudar. E quanto à questão da responsabilidade, eu acho que responsabilidade realmente não se transfere. É, de novo, o discurso da culpa, né, que estão fazendo. Olha, os nossos filhos não vão ter ar para respirar e não vão ter água. Eu acho que é um pouco o momento. Isso pesa, isso tem um peso, mas não acredito que seja o... Acho que, enfim, não é algo que vai ser... Essa bola não vai ser passada para frente. Eu acredito que não. Você pode complementar, Bruno. Eu acho que tem uma grande história que a gente já falou algumas vezes, que esse cara é o cara que fez a transição do mundo, do analógico para o digital. Foi ele que colocou o Netflix na sua casa, sabe? Então, e isso é importante porque é ele que está influenciando essas mudanças. O carro agora, que tem o Connect, não sei o quê, para você ligar o celular, né, veio dessa... veio dessa vontade por conexão, que é própria dessa geração. Então, é um cara que influencia, sim, as outras gerações. Mas uma coisa que eu queria ponderar, que eu acho bacana, é que, como ele viveu um momento muito de boom econômico, como ele decidiu fazer faculdade na época que o Brasil estava dando certo, ele achou que ele poderia seguir os sonhos, ele é um cara que ele precisa de filtro e ele vai deixar o mar bonito para poder fazer, ele precisa de coisas que façam sentido, né? E aí vem uma geração a seguir, que é essa do Vitor, que é a geração Z, que é uma geração muito mais prática, assim. Cara, preciso fazer dinheiro, tá tudo estranho, não sei o quê. Então ele pega essa coisa um pouco azul demais do lado de cá e fica um pouco mais prático, e eu acho que isso é a nova tendência. Quando a gente... vou fazer só um paralelo que eu acho bem legal. O lado de cá do Geração Y é o lado do Instagram. É o lado dos filtros que eu vou colocar na minha vida para mostrar que eu sou muito legal e que eu vivo experiências maravilhosas, assim, todos os dias, né? Mas o cara da Geração Z, o meu irmão mais novo, ele é um cara que ele já deixou de usar os filtros, ele já nem tem Instagram. Quando ele tem Instagram, ele hackeia o Instagram, vira Dix, depois eu posso explicar para vocês o que é isso. Mas ele começa a usar o Snapchat, que é sem filtro, que é vida real, que é o agora, é tosco. Então, essa nova linguagem é uma tendência. Essa coisa do prático, do verdadeiro de fato, sabe? Não do verdadeiro história contada, que é da minha geração. Você conta história bonita, eu me envolvo, nossa, que legal. O outro não, ele já está mais prático, porque o dinheiro está menor. Ele teve que escolher uma faculdade que desse perspectiva a curto prazo. Então, eu acho que isso é uma tendência, né, de olhar o mundo dessa forma VUCA aqui que a gente está falando. Posso fazer uma pergunta, Aninha? Porque a gente fica escutando, né, todos esses comportamentos e, assim, como é que hoje você adapta essa comunicação, né, do negócio de investimentos para você se conectar nesse cara que tem o filtro
mas também quer conhecimento, né? Porque ele é o cara que busca o conhecimento. Aí eu posso falar bem especificamente da Verius, que a gente acredita muito no empoderamento pelo conhecimento. Então, a gente produz muito conteúdo, não necessariamente vendendo a gente. Então, por exemplo, a nossa corretora parceira é a Rico. E esses dias a gente publicou um vídeo no YouTube mostrando como investir em Tesouro Direto na Rico, na XP e na Isinvest. E aí as pessoas nos comentários ficavam, nossa, mas por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão mostrando outras corretoras? Porque é importante que as pessoas saibam, eu não estou só vendendo. Então, que nem o Dario comentou, a poupança do brasileiro é muito baixa. A gente acredita muito lá dentro que, se a gente conseguir que mais pessoas poupem, independente disso ser com a Verius ou em qualquer outro lugar, a gente já está conseguindo atingir um objetivo. Então, partindo desse objetivo maior, as pessoas acabam se identificando e falando, nossa, eles são legais, eu posso confiar neles, porque eles me ensinaram. E aí, enfim, tem o público que o nosso serviço atende melhor, fala, não quero perder tempo investindo e indo atrás, então confio na Verius, porque eles me ensinaram antes. Então, tem muito dessa mensagem de dar o conhecimento, e as pessoas confiam na gente pelo conhecimento, e depois eles veem que a gente também tem uma solução de investimento. Então, passa muito por isso. Obrigada. Temos uma pergunta. Bom dia, sou Felipe do Santander. E eu acho que minha pergunta, imagino que seja de muitos aqui, entendo que existe uma preocupação com a nova geração de achar características, achar maiorias neles, né, identidades. E com relação ao perfil de investimento da nova geração, vocês acreditam que tem uma maior concentração em, digamos assim, sobre a API, né? A nova geração é mais conservadora, moderada, ou ela é mais arriscada? Vocês acreditam que tem uma maioria de API da nova geração? Eu não acho. Eu acho que aí não entraria nesse mérito, não. É bem dividido. Pelo menos na Verius, a gente acaba tendo mais o moderado, porque é o meio, mas é bem dividido entre as pessoas mais conservadoras e os mais agressivos. Eu não diria que tem um padrão ou um perfil só. Eu não tenho esses dados, mas eu arriscaria dizer que não. Também que não, porque aí você entra no, como você acho que entra um pouco nos 5 perfis que o Bruno estava falando. São perfis pessoais, enfim, atitudes e comportamentos em relação ao dinheiro, ao investimento, a isso, aquilo, que variam de pessoa para pessoa, que sempre vão haver, sempre vai existir, né? A gente está realmente tirando os mínimos denominadores comuns aqui, mas chegar a dizer esta geração é mais arriscada para investir, ou mais, eu acho que não vai ser furado. Temos uma pergunta aqui da web. É a Daniela, do BNY Mellon. Ela pergunta, como vocês estão vendo o advento dos robo-advisor na indústria de investimento e quais os impactos que isso pode ter em termos de oferta, margens, em termos de ofertas, margens para os clientes e segurança da informação? Bom, acho que essa é para mim. Essa é bem para você, Aninha. Aninha. Olha, eu acho que... Bom, é difícil essa. Deixa eu pensar como que eu vou colocar. Eu acho que a gente ainda está se provando. Não acho que já existe um movimento de... O primeiro investimento que vem na minha cabeça é um robo-advisor. Não existe isso, pelo menos nessa geração. Talvez o Vitor, a primeira coisa que ele vai ouvir seja um robo-advisor. Mas ainda não é. A gente está se provando e qualquer deslize, seja de imagem ou de vazamento de informação, vai manchar a indústria. Porque não é o meu trabalho. Nós somos um grupo só, temos concorrentes entre a gente, mas somos um grupo que estamos indo no mesmo propósito. Eu acho que a grande magia do robo-advisor é usar a tecnologia para coisas que já eram feitas dentro de bancos. E o que acontece mesmo por trás é que o Wesley, ele é um grande Excel, é uma grande calculadora. Ele permite que eu olhe diversos clientes ao mesmo tempo sem ter que entrar um a um. Isso dá uma economia em pessoa, porque eu vou precisar de menos gente na minha equipe, e de tempo. Então, isso consegue com que o meu custo seja menor do que o de uma asset que tem que ter não sei quantos gerentes e quantas pessoas olhando. Então,
isso diminui a margem, quer dizer, diminui o meu custo, que possibilita que a margem, eu acho que nem é tão diferente assim. Obviamente, se eu for por um produto de varejo, aí a margem é bem maior. Mas se eu for comparar com assets independentes, mas eu acho que é isso. A tecnologia é um grande aliado. E eu não acho que vai ser tudo substituído por um robô. Isso é um movimento que a gente vê no modelo de RoboAdvisor nos Estados Unidos, que antes ela tem 3 grandes players nesse segmento, e eles já estão colocando de volta a figura do humano. Então, é o humano, a pessoa, aliada de uma tecnologia que possibilita um serviço melhor. Então, eu não acho que é um ou outro. Então, acho que é um mix que vai possibilitar que, enfim, que isso diminua custos e a rentabilidade fique melhor e seja um serviço melhor também. Acho que é mais nessa linha. Obrigada. Temos mais alguma pergunta? Temos uma pergunta, por favor. Olá, eu sou a Simone, do Andbank. Eu queria saber, assim, essa geração, ela gosta do contato, ela gosta de conversar, ela prefere que você seja muito breve, ela gosta de falar por WhatsApp, ou ela prefere não falar? Até com essa coisa de robô, quer dizer, isso não vai substituir, eu acho que, não sei se nunca, ou de uma forma 100%, né? Então, eu queria saber, assim, como que é isso. E a outra coisa que eu queria perguntar, que era uma coisa lá de trás, já ficou meio fora, é, assim, essa preocupação, esse politicamente correto, essa coisa bonita, né? Quer dizer, dessa geração, ela pode ser ainda só discurso? Porque, na medida em que, assim, tipo, é tudo isso, lindo, a gente teve uma emissão aí de um papel, e sei lá, vou dar um exemplo, um CRA da Monsanto, a gente mostrou, era um papel super bom, uma taxa bem legal, não sei o quê. Um cliente meu, jovem, fez um discurso assim, putz, porque os transgênicos, ele fez um discurso lindo, aí ele falou assim, mas sabe o que é? No final, é o seguinte, é uma boa operação, né? Então, eu vou fazer. Então, é sério isso, e assim, isso me deixou um pouco... Falei assim, até quando essa geração... Eu tenho filha de 19 anos, que já é cheia das ideias, as coisas, e eu tenho um de 16, tenho gêmeos de 16. Então, quer dizer, eu convivo super com isso. Então, às vezes, eu penso se assim, é uma coisa bonita de você falar, mas que, no fundo, na hora do vamos ver, você ainda está muito... Entendeu? Isso daqui ainda não está em você. Obrigada. Eu peço ao Bruno para começar. Nossa, eu... Sim, desculpa. Acho que a gente falou um pouco disso já, né? Esse cara vive um mundo de transformação, então ele não tem um mundo preparado para ele. Às vezes ele tem até vontade, foi o que ela falou, mas não tem o produto certo. Então é um mundo de transformação que ele vai se adequando. Eu acho assim, tem uma coisa, você perguntou do contato, né? Tem uma coisa que eu acho interessante que é o cafezinho do Personalité assusta esse cara. Porque esse cara, ele é acostumado a resolver sozinho os problemas dele, e ele quer, sim, poder contar com alguém, ele quer ter a ajuda de alguém, ele quer poder dividir, conversar. A gente vê esse retorno muito forte, né? Você mesmo falou que estão humanizando as coisas. Então, isso é importante, mas é importante lembrar que esse cara é protagonista, assim, que ele sempre teve esse papel protagonista de conseguir resolver de um jeito mais inteligente, ele mesmo até para economizar em custo, né? Então, eu acho que ter em mente que ele procura ferramentas que sejam inteligentes, que ele procura ferramentas em que, sabe, que ele mesmo consiga... Tem uma coisa legal que está acontecendo, só para fazer um paralelo também, nessa transformação que a gente está falando de banco e de tudo que está... Vamos pensar que tem um outro mercado que viveu isso recentemente, que é o mercado de hotéis. O mercado de hotéis, com todas essas novas possibilidades que a tecnologia trouxe, do Airbnb e todas as outras coisas, é um mercado que está tendo que se reinventar muito, porque o millennial, a geração Y, não deseja hotel, né? Quando viaja, procura experiência, procura outras coisas, não procuram os serviços, os mimos que são mais caros. E como se adequar? Então, tem várias redes já usando dessa ideia de que eles são protagonistas, de que eles não precisam de alguém para carregar malas, mas eles querem viver uma grande experiência. Então, muito melhor ter um rooftop, não sei o que lá, do que ter um carregador. Então, é uma analogia para falar que eu, Bruno, não acho que os grandes bancos vão morrer. Não acho. Eu acho que tem coisas muito importantes. Por exemplo, você
ter uma estrutura que você consiga ser atendido onde você estiver, um cara que gosta de viajar. Tem coisas que são muito importantes. Eu acho que é uma questão de se adequar à linguagem e entender um pouco esses valores, como o protagonismo é um dos valores que tem. Eu acho que isso é importante. Aninha? Eu quero falar do ponto do contato. Hoje, 90% do atendimento que a gente faz é online, é chat e e-mail. E as pessoas se sentem parte da família. Eu tenho diversos depoimentos. Vocês são como nossos amigos, a gente se sente parte de vocês. Então, é possível passar a proximidade, o contato, sem ter que estar ali na cara. Então, eu acho que quer o contato, mas ele quer o contato na hora que ele quer, porque ele é protagonista. Então, eu estou com uma dúvida no chat, eu vou lá e pergunto. Então, eu acho que é muito disso. Ativo, né? Nesse sentido, né? Ele vai atrás, aí te chama para tirar Sim. Sim. Eu acho que é isso mesmo, que vocês já tinham falado. É adaptar a linguagem, né? Quer dizer, é digital, o contato é digital, mas é que a gente ainda tem uma cabeça que divide, o contato é físico, né? Ou, por exemplo... Dá o microfone. Total. A gente acaba nem usando o WhatsApp por conta de... Aí é questão de tecnologia, porque o WhatsApp não tem API aberta, eu não conseguiria integrar tudo, mas a gente tem um chat que fica 100% do tempo no sistema e no site, então você pode entrar em contato comigo a qualquer hora. É incrível, fica no meu celular o tempo todo e eu recebo. De final de semana, 2 da manhã, tem gente lá mandando, falo, gente... Ou seja, é uma geração que gosta de contato, é um contato de uma forma diferente. Né? Estamos falando... Exatamente. E na hora que ela quiser. E como ela quiser. Então, né? eu tenho uma pergunta. Não é assim, aquela história de eu vou passar na agência para pegar um talão de cheque e conversar com o gerente. Isso aqui não tem mais, né? Eu tenho uma pergunta aqui da web. É a Patrícia é da Ambima. E a Patrícia pergunta, e eu vou perguntar a você, Dario. A linguagem do Z é bem aceita pelo Y? Do Z? Se a linguagem do Z é bem aceita pelo Y? Nossa, uma equação matemática, não é uma pergunta, né? Bom, sobre o Z, é assim, os Zs, né? A geração Z, pessoal, em primeiro lugar, é preciso ter em mente que é uma geração em formação. Quando a gente se dispõe assim, a traçar o perfil de uma geração, né, é quando já é factível fazer isso. Quer dizer, os Y estão sacramentados, eles já estão aí, e ainda assim com ressalvas, quer dizer, porque eles estão ficando adultos agora. Agora, a geração Z, para quem está nos ouvindo, seriam os nascidos. Há muitas controvérsias em relação a essas datas de começo e fim, dependendo da fonte que você consultar, tudo isso pode mudar. Mas, em princípio, os Y nasceram entre 1980 e 1999, ou 2000, depende da fonte, às vezes um pouco antes, 95, 96, depende da fonte. E de lá para cá, então, seriam os Zs. Em princípio, também os Zs aí até já... de 2000 a 2010, ou do final dos anos 90 a 2010, isso ainda não está muito fixo. Então, esses Zs eles estão chegando aí aqui agora aos 18, 20 anos, dependendo do teu referencial. Ora, não dá para você ter um comportamento solidificado enquanto você não chega à idade adulta. Essa é que é a realidade, né? Então, o que se tem... É lógico que agora estamos começando a ter um bombardeio muito grande de informações sobre a geração Z, porque agora é que eles estão realmente passando a barreira dos 18 anos, chegando à universidade, indo trabalhar. E é onde você vai realmente ter um comportamento que você vai poder discutir, né? Então, esse tipo de equação que ela me propôs, eu acho que ela... Agora, eu vou fazer um exercício rápido assim, de etnografia. Eu me lembrei agora de um menino Z, de 12 anos, conversando com um milênio, né, de 30 anos, de igual para igual. Assim, de igual para igual, eu do lado não entendendo nada do que eles estavam falando, quase, né? Eu sabia que era sobre, enfim, vídeos, YouTube, internet, a coisa passa, games, passava por aí. Mas todo o jargão e toda a forma de comunicação, o jogo de corpo, o gestual e as gírias que estavam sendo empregadas eram comuns. Então, me parece que o Z se comunica muito facilmente com o Y.
o que não acontece do Y, das gerações mais novas, para os mais velhos, né? Arrisco a dizer. Mas, insisto, ainda tem que esperar um pouquinho mais para a gente solidificar esse perfil Z. É tudo ainda muito especulativo nesse começo. Os primeiros estudos estão começando a surgir agora, devido a eles estarem chegando à idade adulta. Quer complementar, Bruno? Você que começou sua apresentação com o Marcelo e com o Vitor? Eu super concordo. Eu acho que é um contexto de mundo diferente, um contexto familiar, né, de um irmão que viveu uma época muito gloriosa, que conseguiu ir para a Disney no dólar a R$2, e de um cara agora que está se virando muito loucamente para conseguir fazer sobrar o dinheiro do lanche da escola. Assim. Então, isso, mas em termos de linguagem, são as duas gerações que passaram esse limite do mundo agora totalmente digitalizado. Então, eles têm isso em comum e em comum a linguagem. Tem uma coisa que o Jimmy, que trabalha comigo, fala que eu acho muito legal e eu peguei para mim, assim, que eu sempre explico, que é as gerações é como se fosse e as grandes mudanças assim é como se fosse um elástico que você vai lá de longe, puxa, tensiona. Assim. Então, o que a gente está falando é isso tensionado, né? Não é que fecha tudo, mudou tudo. Não é. Então, aí esse elástico, em algum momento, ele se solta e ele volta um pouco, e uma geração é um pouco o contraponto da outra. Só que, quando ele volta, ele nunca volta para o ponto de partida, porque ele já está ali um pouco esticado demais. Então, é disso que a gente está falando, assim, desses valores que são valores que estão influenciando as pessoas e que a gente está puxando e falando, poxa, você tem que se reinventar, porque esse cara é assim. Sabe, isso é uma tensão. Isso não é 100% assim, porque o mundo vai se modificando mais vagarosamente do que o que a gente está falando aqui. Mas isso tem que ficar em mente, porque quando o elástico voltar um pouco, isso, o suprassumo disso fica. Né? E eu acho isso importante, porque quando a gente pensa geração, parece que o mundo tem que mudar a cada 20 anos e muda tudo. Não é. Muita coisa continua, mas fica esse elástico mais solto, né, das coisas que se transformaram. Uhum. Acho isso bacana de pensar. Obrigada. Temos uma pergunta. Eu de novo. Só, então, assim, voltando um pouco para o nosso meio de investimentos, daria para afirmar, assim, dado que vocês expuseram que há uma geração que não tem tanto um objetivo claro, que, assim, alguém me falou que eu precisava poupar, eu sei que em algum momento eu vou precisar, mas não é um objetivo claro para isso. Dado que a gente tem perfis diferentes que, então, permeiam aí as gerações e cada um tem o seu... Né, não dá para você generalizar, cada um tem como ele colocou ali, um perfil de investidor diferente. E dado que essa parte de produto não necessariamente muda a cabeça dele, porque é que nem todos nós, onde a gente vai olhar realmente um pouco, não só rentabilidade, mas falando de rentabilidade, daria para afirmar, então, que a diferença com essa geração é muito mais a forma de comunicação, a forma como você realmente vende, você se expõe e tem o contato com ele. Porque, para mim, a mensagem que ficou foi mais ou menos isso. Não é uma inovação no produto, não é uma inovação ali no perfil, né, ou se ele é mais agressivo ou não, mas sim na forma como você se relaciona com ele. Acho que, para mim, foi essa a mensagem. Eu concordo plenamente. Eu não concordo. Eu não, desculpa. Pode responder. Eu não concordo. Eu concordo em parte. Pronto, assim. Então vamos debater. Isso é realmente um debate. Eu acho que, como uma geração de transição, é uma geração que pega parte de duas coisas, mas ela não tem um mundo formatado para ela. Então, quer dizer, ela vai precisar abrir uma conta no banco, o banco que ela tem para abrir a conta são os bancos tradicionais, e ela vai assumir e vai pegar um serviço que é o serviço que está disponível. Quer dizer, a gente não está falando aqui que não exista o desejo de se investir numa coisa que seja rentável e que seja boa. Mas talvez não exista esse produto formado hoje. Né? Então, se existir, poxa, pode ser uma coisa legal. De repente, o cara aceita ganhar um pouquinho mesmo, não muito mesmo, mas um pouquinho. Então, a gente está falando, eu acho que é uma mudança estrutural. Eu não acho que seja uma mudança de comunicação, um jeito de se comunicar. Eu acho que a mudança de comunicação ajuda a pegar tudo isso que a gente tem velho e trazer para uma roupagem mais nova. Mas uma mudança estrutural. Então, você vê os grandes bancos, você vê o Next, por exemplo, não é uma interface do Bradesco, é um banco novo. Né? É uma estrutura diferente. Eu acho isso importante. Para mim, é uma roupagem. Para mim, o Next é uma roupagem só.
Ele está usando produtos que já existem, coisas que já existiam no Bradesco com uma cara mais jovem. Eu acho que aí, por que eu concordei? Até por esse cara ele está na transição, não ter um produto para ele precisa de alguma coisa que ele se identifique com o que estava antigo. E aí vem a roupagem. O Vitor, o cara provavelmente da próxima geração, ele vai precisar da mudança estrutural. Ele não vai aceitar só um banco com uma carinha de Next, um Bradesco com cara de Next. Não, ele vai querer uma coisa realmente diferente. Então, eu acho que os produtos ainda não estão formados completamente para esse cara. Então, quando um banco grande como o Bradesco faz uma iniciativa de pôr uma roupagem, é bem aceita. É óbvio que, mas para mim, é a mesma crítica, a mesma visão que eu tive quando o Original lançou toda a plataforma. Era uma coisa antiga com uma cara bonitinha. E é aceito. Então, eu acho que funciona. Eu acho que a roupagem nova funciona com a geração Y. Eu também concordo, acho que funciona e acho que é essa transição, né? É uma transição para uma outra coisa que está surgindo, que vai vir. O Vitor não vai aceitar, mas o Marcelo aceita a roupagem. Eu acho que tem pontos de vista, realmente. Se você, onde você vai focar? Naquilo que não muda, que é sempre igual, que é sempre o mesmo, ou você vai focar naquilo que realmente muda? Acho que tem as duas coisas. Uma coisa que realmente mudou, a relação, vou inverter a visão, né, o ponto de vista, a relação do consumidor com as marcas, né? Então, eu acho que isso é estruturante, por exemplo. O consumidor millennial, ele é infiel, por definição, né? A infidelidade é uma regra dessa geração, ao contrário das gerações anteriores. Até a geração X, você ainda tem uma fidelidade a priori, né? As pessoas no século XX consumiam a mesma marca, ficavam sempre na mesma marca e tal. Isso era natural dos processos de consumo. O Y é extremamente promíscuo em relação às marcas, né? Então, mudar é algo natural para essa geração. E isso eu acho bastante diferente em relação ao que você tinha, e muda tudo, né? Muda tudo, não é só uma questão de como você fala com ele. Temos uma pergunta aqui do Márcio. O Márcio, ele é do BNY Mellon, e ele pergunta: bom dia, vocês possuem dicas em como gerenciar toda essa sopa de letrinhas, essa geração Y e Z, aliados a todas as obrigações corporativas e legais, regulatórias e de mercado? Quer começar, Aninha? Difícil. Nossa, eu não sei nem como começar a estruturar. Repete, por favor. Repito. Vocês possuem dicas em como gerenciar toda essa sopa de letrinhas, essa geração Y e Z, aliados a todas as obrigações corporativas e legais, regulatórias e de mercado? Bom, eu não sei exatamente o que ele está querendo dizer, mas eu posso dizer do que aconteceu na Verius. Em questão de regulação, a gente está totalmente dentro do modelo antigo. A gente é uma gestora como qualquer outra, credenciada na CVM, com qualquer outra asset passa pelas regras, a gente passa igual. Não tem nenhuma inovação nesse sentido. Eu sei que quando a gente vai para outras áreas de fintechs, tem fintechs que estão batendo de frente e querendo novos serviços, aí, principalmente quando a gente vai para a parte de crédito, que tem uma regulação um pouco mais pesada. Para a parte de investimento, todas que existem hoje, todos os robo-advisors e as novas formas de investimento, a gente está dentro do que já existia de antigo. Então, acho que é uma briga que a gente não precisou comprar, mas eu sei que outras fintechs compram. E aí é bem mais difícil. É bem mais difícil, porque o nosso está regulado certinho. Mas então, você, aí, talvez seja um complemento à pergunta, você entende que essa mudança na forma de se comunicar ou de mostrar o negócio de investimentos para o cliente, isso pode vir a provocar mudanças no legado, ou seja, na regulação, na legislação, no que hoje... Eu entendo que hoje é o que temos e você como uma... A gente se adapta. Isso. O Uber promoveu essa mudança.
né? O Uber é um exemplo típico de pegou um mercado que era dinossauro e transformou, e teve briga e aconteceu, né? Eu acho que é um processo natural disso acontecer, né? Acho que sim, também. Ou seja, que será uma mudança, como aconteceu em outra indústria, que provavelmente acontecerá também na nossa indústria bancária. E outra, existem formas de hackear as coisas. Por exemplo, se eu quiser viajar para o exterior, eu teria que ir para uma casa de câmbio, pagar IOF, né? Existe um aplicativo que transfere o meu dinheiro aqui para o Brasil para uma pessoa que está vindo de fora e o dinheiro dele para uma conta que eu indique lá fora. Então, existem formas de hackear isso e essas formas estão sendo usadas enquanto a legislação não muda, né? Então, o que a gente percebe, eu não sou dessa área financeira, mas o que eu percebo trabalhando para outras marcas de outras indústrias é que devagar a gente vai tensionando as coisas e os valores, como se mudam os valores das pessoas, estão mudando. Isso também está estimulando mudança de legislação para um monte de coisa. O que eu acho também é que, pegando o exemplo do Uber, a gente não teve nenhum caso que precisou bater de frente tão fortemente com a legislação atual. Então, não precisou dessa ruptura ainda. Então, vai indo aos poucos, ou pega brechas de regulação, que nem isso do câmbio, e vai indo. A partir do momento, eu acho que se tiver algum grande player que está fora da regulação, que está começando a incomodar, aí seja grande banco, seja qualquer coisa, vai ter brigas no mínimo nesse sentido. Conversa. Sim. Com certeza. Só para lembrar que eu mesmo já citei aqui hoje o exemplo do Napster, e num primeiro momento o rapaz que inventou lá o Napster, não lembro o nome dele, foi preso. Né? E o resultado, qual foi, na verdade? Foi a reinvenção total da indústria fonográfica. O negócio todo se refez e hoje é modelo até para as outras indústrias, né? Então, acho que realmente, você citou o Uber, Airbnb, enfim, está tudo acontecendo em todas as indústrias, na verdade, né? O processo acho que vai ser esse mesmo. E só para lembrar o nosso amigo que a sopa de letrinhas é XYZ. Porque nós existimos, né? O Juan Batista da Ambima, ele pergunta: como é a relação entre a geração Z e os investimentos de longo prazo? E aí eu vou pedir para o Bruno começar e aí a Aninha complementa. E aí, Bruno, é muito ligado no estudo na pesquisa que você fez, por favor. Então, a gente não viu uma diferença, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a gente não viu uma diferença muito forte das gerações. A gente viu uma diferença do perfil de comportamento das pessoas, que são aqueles 5 perfis. Agora, conhecendo a geração Z, eu sei que ela é uma geração mais otimista, mais sonhadora e que pensa menos a longo prazo, porque ela é muito hedonista. Então, eu tendo a acreditar que é uma geração que tem dificuldade em fazer planos e fazer grandes metas para o futuro. Você sabe melhor do que eu. Eu só fiquei confusa. Ele falou da Z ou da Y? Ele falou da Z. Da Z? Da Z. A Z, gente, ela não ainda está não investe. investindo ainda. Não, a geração Z Então não vamos tem falar nem... da Y. A Z A Z são longo investe prazo, os gente. filhos, Qual é o longo são os prazo filhos. quando No lanche você da tem uns 20 faculdade. anos? Mas não, você respondeu como se fosse a Y, né? Ele falou como se fosse Perdão, a Y. ele Concordo. perguntou a Z, mas vamos na Y. A Z ainda será tema de debate. Eu concordo com o Bruno plenamente. Foi, acho que, o primeiro ponto que eu trouxe, que a grande dificuldade que eu estou juntando, não sei para quê, eu sei que eu preciso investir, mas vai ser para uma viagem, vai ser para minha aposentadoria, vai ser para uma casa, eu não sei. Vai ser para o que aparecer daqui a algum tempo. Então, eu acho que é difícil para ele pensar, se planejar e ter essa sensação de que, sim, eu preciso poupar para minha aposentadoria também. Mesmo que eu não sonhe em me aposentar, eu preciso... O longo prazo ainda é distante. É muito distante. Deixa eu só complementar, só a Ana da Oi, Ambima. Nessa pesquisa dos perfis apareceu isso. A dificuldade que as pessoas têm de projetar o futuro, e isso independe da geração. O seu eu presente, pensar no seu futuro, né? A gente sempre acha que o futuro é uma terceira pessoa, então essa dificuldade é imensa e é um desafio para a indústria. É como a gente fazer com que as pessoas consigam pensar nesse futuro, mas construir no presente sem que ter essa troca temporal, porque isso é muito importante, que fala bastante, acho que está sendo debatida aqui a questão da linguagem e abordagem, porque a gente sempre está falando uma troca. Então, você deixe de fazer hoje, porque lá na frente você tem um benefício. Como a gente faz com que
isso não exista, então você tem que fazer algo hoje no qual você usufrua e que isso vai ter um benefício presente e um benefício futuro. Então, acho que quando se fala, aí eu vi bastante essa questão da abordagem, eu concordo que a transição ela acontece com uma abordagem diferente, porque a gente não muda uma chave, né? A gente não vai fazer um Big Bang aqui, a gente vai ter um processo regulatório, um processo de comportamento, e isso a abordagem ajuda muito. O novo para o velho, ele sempre acontece no momento de transição. Se a gente até falar numa questão econômica, né, a gente viveu, para a gente conseguir sair daí para a inflação para uma moeda estável, a gente teve que passar pelo ORV. Então, esse momento de transição é isso, tá? A regulação, tá os produtos, tá a abordagem, e acho que esse é o grande desafio. E eu acho que começa na abordagem. Porque quando a gente vê uma geração que não pensa, não tem um objetivo, e a gente ainda, olha, você tem que ter meta, prazo, planilha, pense, poupe, 10% do seu salário, tudo isso são concretudes que na abordagem elas não funcionam muito. Então, acho que está aí o desafio, como a gente tem uma abordagem que ajude a transição e que faça que as pessoas não façam essa troca, porque isso é muito doído. A gente tem que deixar de fazer algo hoje, então não viver para poder, sabe-se lá, né, que é bem aquele discurso, não sei o que vai acontecer amanhã. E mesmo aquelas pessoas que são mais planejadoras, mais construtoras, elas de fato têm esse pensamento, não sei o que vai acontecer amanhã. Esse alongamento ele é um pouco maior ou menor para cada um dos perfis, mas nunca é essa projeção tão longa que a gente de fato tem que fazer com que as pessoas pensem. Obrigada, Ana. Mais alguma pergunta? Não aqui, não temos na web. Eu vou fazer uma pergunta para o Dario, que tem a ver com o seu estudo. Quais são as conclusões do estudo feito por vocês sobre as expectativas dos millennials em relação ao mercado, marcas, prestação de serviços, de um modo geral? Você já falou um pouco, queria que você falasse mais detalhadamente disso. E, dito de outro modo, o que deve orientar a relação do mercado e de seus agentes com os millennials? Bom, então, esse é o estudo do Observatório de Sinais, que se chama, bem a calhar em cima do que vocês estavam discutindo agora, chama-se Depois de Amanhã. Consumo e comportamento jovem no Brasil. E o Depois de Amanhã, de fato, a gente fez o ano passado, e ele concluía por essa ideia de que hoje já é amanhã, então que vem o depois de amanhã. Só que o Brasil é um país tão peculiar que hoje nós estamos colocando um ponto de interrogação. Será que o depois de amanhã vem ou não vem? Né? Eu estou me referindo, evidentemente, ao contexto político, social, enfim, que a gente está vivendo. Não se sabe, né? Um país onde as regras não são claras, muda todo dia, é muito difícil planejar aqui, né? Especialmente aqui. Mas, enfim, fazendo esse parênteses. A principal conclusão que a gente tinha chegado, né, nesse estudo Depois de Amanhã, é que a ideia de que o que o consumidor espera do mercado, esse consumidor empoderado, esse consumidor que é mais consciente, que é mais ciente, sobretudo, dos seus direitos, né? A gente está vivendo uma introjeção dos direitos do consumidor muito forte. Esse é um processo que não para, ele só avança, e isso resulta num perfil de consumidor realmente muito exigente, né? Acho que todo mundo aqui deve concordar com isso. Então, a exigência do mercado, a obrigação de fazer a coisa certa, né? Isso está previsto em lei, né? É uma lei, a obrigação de fazer a coisa certa, mas a lei no Brasil tem aquela coisa, pega ou não pega, essa lei vai ter que pegar. Do ponto de vista do consumidor, é isso que ele espera, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, porque fazer a coisa certa, quer dizer, entregar aquilo que foi prometido, cumprir a sua promessa, não ludibriar, não tentar, né, entregar menos por mais, enfim, isso não tem mais espaço dentro do mindset do consumidor, né? Até porque isso também é um modo de favorecer a autonomia do consumidor. Então, dentro dessa ideia de individualismo que eu coloquei antes, tudo aquilo que favorece a autonomia, veja como o chat online favorece a autonomia do consumidor, né? Essa é uma regra geral que é bastante útil. Quer dizer, é a favor da autonomia do consumidor, é isso que ele espera, né? A informalidade, a gente já falou aqui, então é uma das maneiras de
falar com esse novo consumidor, né? Agora, também tem informalidade e informalidade. Eu estou vendo coisas absurdas, né? Você pega, principalmente em telemarketing, você está no telefone, aperta a tecla X. Agora faz, quer dizer, as pessoas estão perdendo a noção das coisas. Assim, não é, a informalidade significa falar errado, ou que as pessoas querem ter um tratamento. Tratamento informal não é um tratamento sem atenção, né? Enfim. Acho que a prestação de serviço entra num novo patamar, né? O que é prestar serviço realmente é uma exigência muito maior do ponto de vista do consumidor, que privilegia, como já foi dito aqui várias vezes, a ideia de experiência, né? De ter uma boa experiência, não só de ter um bom produto, ou enfim, a experiência no seu conjunto. Acho que isso resume um pouco. Obrigada. Vamos entrar na reta final, né, do debate. Eu vou fazer a última pergunta aqui do web. E aí, se tiver mais uma pergunta aqui na sala, vocês me digam que a gente termina com a pergunta de vocês. Então, quem fez a pergunta aqui foi a Ana Carolina. A Ana Carolina é do Opportunity. E ela pergunta, qual o interesse da geração Y, e ela fala também da geração Z, em trabalhar, não em investir no mercado financeiro? Ela está especificamente perguntando de qual o interesse que essas gerações têm de trabalhar no mercado financeiro. Eu vou perguntar primeiro para a Aninha e o Bruno, como um representante aqui da geração Y, que é estudioso no assunto, complementa, por favor. Essa pergunta é interessante, porque eu fiz economia, então eu tenho vários amigos, geração Y, que trabalham no mercado financeiro. E eu comecei trabalhando eu trabalhava no Banco Modal, e eu acabei vindo para Verius já faz tempo. Já faz quase 4 anos que eu estou na Verius. Então, a minha experiência de mercado financeiro, eu digo que é completamente diferente da dos meus amigos. E eu vejo muito, aí conversando, mais percepção minha mesmo, pessoal, de que eles são muito diferentes do que eu prego. Eu acho que nesse ponto eu sou muito mais geração Y do que eles acabam sendo, porque eles não veem os mesmos valores do que da onde eles trabalham. Eles sabem que é importante, que eles precisam trabalhar, que eles precisam ganhar dinheiro, construir carreira, mas eles não estão lá por um propósito. Eu tenho bem claro para mim que eu estou na Verius porque eu acredito no que a gente faz. E isso para mim é essencial. Eu não conseguiria... Eu falo que não sei o que a vida vai acontecer, mas eu falo que é muito difícil de eu voltar para o mercado financeiro tradicional, porque eu não concordo com muita coisa. Então seria muito difícil para mim abrir mão das coisas que eu acredito para trabalhar num meio tradicional de novo. Então, para mim é muito importante a questão do propósito. Eu tô na Verius porque eu acredito. Não tem outro motivo. E para quem vai para o mercado financeiro tradicional, acho um pouco mais difícil ter essa paixão e esse propósito nas instituições que existem. Não é a minha visão. Mas eu tenho muitos amigos que trabalham e fazem enfim, acho que tem os momentos de geração Y fora do trabalho. Acabam não integrando tanto, que nem acaba sendo um pouco padrão. Eu acho que é um pouco disso. Eu vou comentar, eu sou geração X. Eu sou uma geração X extremamente apaixonada pelo que eu faço. Eu entrei no mercado financeiro na década de 90, que era uma década confusa do ponto de vista... Sou recifense, então imagine em Recife, mercado financeiro, eu era economista. Então não tinha... fui trainee de um banco, iniciei minha carreira assim, e eu te diria o seguinte: sim, existe paixão, existe propósito. Eu acho que são propósitos distintos, mas sim, é possível no mercado financeiro tradicional você encontrar pessoas que de fato se identifiquem, que os valores e de alguma forma, né? Eu trabalhei em algumas casas, estou no Santander há 12 anos, mas assim, sempre trabalhei em casas cujos valores fossem muito próximos aos meus valores. Eu acho que isso não deveria ser uma distinção entre gerações, mas como propósito de vida. Isso eu acho importante, assim, falar que eu não vou entrar no mérito financeiro porque eu não entendo, mas uma coisa importante dessa geração é que, se eu não tenho um caminho reto, eu tenho um caminho que eu vou escolhendo uma parte aqui, depois eu mudo, depois eu recomeço, porque eu não tenho essa ideia de trajetória linear. Uma coisa que tem que me motivar, já que o que não me motiva é
Meu pai foi motivado pelo fato de que ele ia chegar no final e ia ter uma aposentadoria, ia construir uma carreira, e isso motivava ele. Essa geração não é motivada dessa forma porque as coisas são muito instáveis, ele não reconhece que ele vai passar durante vários anos no mesmo lugar, ele quer se sentir movimentando e ele busca um propósito. Quando a gente fala propósito, parece que ele tem que trabalhar num lugar verde, sustentável. Não precisa. Ele pode ser um propósito de vida dele, né? Pode ser um propósito de estar feliz fazendo o que faz, pode ser um propósito de construir a casa, não sei. Cada pessoa vai ter um desejo de viajar, de ter um lugar que ele consiga tirar férias mais vezes ao ano. Sei lá. Tem os propósitos. E é isso que eu acho que é a grande coisa. Quando a gente fala de propósito, não é um propósito da marca em si. Claro que tem muita gente que leva isso nesse nível, né? Eu tenho amigos que saíram de grandes empresas para poder montar uma coisa própria, que tivesse um propósito, valores de vida parecidos. Isso é uma coisa. A outra coisa é você estar feliz no lugar onde você trabalha. Isso é a chave dessa geração. Até porque a gente não tem espaço para que todo mundo seja dono do próprio negócio, empreendedor e tal, né? Então, eu acho que é isso. E falando de uma forma mais prática em relação a esse propósito, o que a gente vê é que um grande desafio de todos esses lugares, sendo diferentes e pequenos ou grandes, e o importante é as pessoas dessa geração reconhecerem que elas têm voz e que elas têm que esse processo de decisão das coisas seja um processo mais horizontal, porque o vertical está fora de moda. Essa coisa de ter um chefe que manda e você obedece está fora de moda. Isso acho que independe de geração. É o espírito do tempo que afeta tanto a mim quanto a você, quanto a qualquer um que estiver aqui. Então, esse é um grande desafio. As empresas estarem mais abertas à coletividade, à cocriação. Eu acho que essa é a chave para todo mundo. Ok. Bom, encerramos aqui o nosso debate. Eu quero agradecer a... Temos uma pergunta? Me desculpe. Imagina. É que eu olhei e não vi. Me perdoe, por favor. Meu nome é Henry, sou do Original. Inicialmente a gente está fazendo uma pesquisa com dado humano. Desculpa. Não, você está certa, é uma roupagem, né? Obrigado pelo feedback. Inicialmente a gente está fazendo uma pesquisa com dados humanos, né? É muito preliminar ainda, mas com investimentos. Um dos feedbacks foi que termos muito complexos de investimentos, tesouro direto, fundos variáveis, CDBs, etc. e tal, eles não são dados complementares entre perfil 1 até o 2, talvez até o 3. E eles, na verdade, eles assustam a pessoa a tomar decisão. Como é que vocês veem isso? Sendo que o meu estudo é preliminar, como é que vocês veem isso? E qual que seria uma solução, se vocês têm uma solução de uso? Eu acho que eu não entendi. Desculpa. Eu acho que isso é bem técnico. É mais direcionado à Aninha. Então, é simples assim, as pessoas não entendem as palavras, só que elas não consideram informações complementares que possam ajudar elas. Na verdade, isso assusta e faz elas não tomarem a decisão de ter um investimento. Isso mesmo, né? O próprio Tesouro Direto já mudou, teve que mudar, né? A primeira mudança foi em função disso. As pessoas, eu mesmo olhava aquele monte de letras lá e o que aquilo queria dizer em termos concretos, né? Eles já fizeram uma adaptação indo nessa direção, tornando mais palatável para o consumidor, né? Eu acho que isso é uma regra geral. Você não precisa complexificar esse ponto para nada na vida, né? Eu acho que esse é um desejo Y muito forte. Simplificar, aliás, Y, X, Z, o alfabeto inteiro, né? Já que a gente é um desejo de simplificação, está realmente no ar, tornar as coisas mais simples. Essa coisa de que botar um nome complicado ou estrangeiro, ou com letras, ou com isso torna algo mais atraente, por exemplo, né? Eu acho que é uma visão século XX, por exemplo, já ultrapassado também. Então, simplificar, para vocês complementam. Não, eu concordo plenamente. A gente tem uma grande dificuldade de conversar, porque vira
LFT, LT, NTNB, a pessoa, o que você está falando? Não quero. Não entendi uma palavra do que você falou, não é para mim. Então, a gente tem que conseguir formas de... Acho que a mudança do nome do Tesouro Direto é um primeiro caminho, de tentar deixar um pouco mais palatável. Ainda são conceitos, enfim, de finanças. Não é todo mundo que vai entender lendo a primeira vez, mas acho que é um grande desafio, porque você não entende nada, não quero, eu vou continuar no banco, na poupança, no que meu gerente falou, porque nele eu confio. Esse cara tá vindo com um monte de coisa que eu não sei o que é. É difícil. A gente faz vários lá na rua, a gente faz vários projetos para transformar coisas que são informações em coisas visuais. Porque essas gerações, elas são muito mais visuais do que da palavra, né? Então, eu acho que uma grande coisa é isso. Quando a gente fala de seguro, use, sei lá, fez um pouco isso, né? De deixar as coisas mais visuais, mais simplificadas, falar de forma mais amigável. Então, existem projetos nesse sentido de transformar... Claro que não vai dar para fugir da nomenclatura tradicional, mas de, pelo menos, fazer essa ponte, né? Aproximar. Então, encerramos agora o debate. Eu quero agradecer a Aninha, Obrigada ao pela Bruno e ao oportunidade. Dario Obrigado a vocês. por compartilhar Todos. com a gente, né, os conhecimentos de Ambima. vocês, e agradecer a Ambima a oportunidade de a gente debater um tema que é extremamente interessante, como eu já falei, e assim faz com que a gente saia daqui pensando. No mínimo, a gente vai pensar em como fazer diferente para acessar essa geração Y que já está e a Z que está chegando em muito pouco tempo. Agradeço, um bom dia para todo mundo. Obrigado.